O homem que eu amava por 6 anos estava financiando a vida de outra mulher com o dinheiro do meu pai. E eu só descobri porque uma recepcionista confundiu meu nome com o dela. Mas antes de chegar nessa parte, preciso te contar como tudo começou. Porque nada do que aconteceu depois faria sentido sem você entender o que eu vivia antes de saber a verdade. Eu me chamo Camila Ferreira. Tenho 32 anos. Sou filha única de Antônio Ferreira, dono de uma construtora média em São Paulo que cresceu com suor e sem atalhos. Meu pai nunca me deu tudo na mão, mas sempre me deu o necessário. E o mais importante que ele me passou não foi dinheiro, foi caráter. Aprendi com ele a olhar as pessoas nos olhos quando falo, a cumprir o que prometo e a não aceitar menos do que mereço. Pelo menos era o que eu pensava que fazia. Rafael Mendes entrou na minha vida numa tarde comum de segunda-feira, numa reunião de trabalho no escritório do meu pai. Ele tinha chegado como novo responsável por uma das obras da empresa, indicado por um sócio antigo. Era bonito, articulado, sabia exatamente o que dizer e quando dizer. Em 6 meses estávamos namorando. Em 1 ano e meio, casados. Minha mãe achou rápido demais. Meu pai ficou quieto, que era a forma dele de dizer a mesma coisa. Eu não ouvi nenhum dos dois. Os primeiros anos foram bons, ou pelo menos pareceram ser. Rafael trabalhava na construtora do meu pai, subia de cargo com uma facilidade que eu atribuía ao talento dele. Tínhamos um apartamento no Itaim Bibi, viajávamos 2 vezes por ano, jantávamos fora toda semana. Era uma vida que parecia certa por fora. Mas tinha uma coisa que pesava em mim como uma pedra no fundo do peito, e que nenhuma viagem ou jantar conseguia tirar. Eu queria muito ser mãe. Tentamos por 4 anos. 4 anos de consultas, de exames com nomes que eu mal conseguia pronunciar, de injeções que eu tomava olhando para o teto e contando até 10 para não chorar. Cada mês que passava sem resultado era como uma porta se fechando devagar na minha frente. Rafael dizia que estava junto, que me apoiava, que ia dar certo. Mas eu comecei a notar que ele dizia isso do mesmo jeito que dizia qualquer coisa, sem parar o que estava fazendo, sem me olhar de verdade. Numa manhã de sábado, depois de uma semana em que mal consegui dormir de ansiedade, fiz o teste no banheiro sozinha. Eram quase 6 da manhã. A luz do banheiro era forte demais, minha mão tremia, e eu ficava repetindo baixinho para mim mesma que desta vez podia ser diferente. Quando vi o resultado, o coração parou por um segundo. 2 linhas. Claras, sem sombra, sem dúvida. 2 linhas. Saí do banheiro com um teste na mão e fui até o quarto. Rafael ainda dormia com a almofada sobre o rosto do jeito que ele tinha o costume de fazer. Sentei na beira da cama e chamei o nome dele baixinho. Ele acordou devagar, tirou a almofada, olhou para mim com os olhos ainda fechados. Coloquei o teste na mão dele sem dizer nada. Ele piscou algumas vezes, focou o olhar e ficou alguns segundos em silêncio. Então ele disse, com a voz ainda rouca de quem acabou de acordar: "Agora seu pai não tem como segurar a parceria." Eu ouvi aquilo e sorri. Sorri porque achei que era o choque, que era a cabeça dele funcionando no automático antes de cair a ficha de verdade. Me aproximei, ele me abraçou, disse que estava feliz. E eu acreditei. Fui para a cozinha fazer café pensando que minha vida estava recomeçando. Só que alguma coisa ficou. Uma pontada pequena, quase invisível, lá no fundo. Como quando você pisa numa pedrinha dentro do sapato e tira, mas o pé ainda dói um pouco depois. Eu ignorei. Tinha anos de espera chegando ao fim. Tinha um bebê chegando. Tinha tudo o que eu queria.
Não havia espaço para dúvida. Mas a dúvida não pergunta se há espaço. Ela só fica. Amigos, se essa história já te tocou de alguma forma, se inscreve no canal e deixa o like antes de continuar. Isso ajuda muito e faz toda a diferença para que mais pessoas encontrem esse conteúdo. Os dias que se seguiram foram estranhos de um jeito que eu não sabia nomear direito. Rafael continuava do mesmo jeito de sempre. Saía cedo, chegava tarde, dormia pesado. Mas eu estava diferente. A gravidez havia acendido em mim uma atenção que eu não tinha antes. Como se meu corpo inteiro tivesse mudado de frequência e agora captasse coisas que antes passavam despercebidas. Foi numa terça-feira à noite que Dona Lúcia, mãe do Rafael, apareceu no apartamento sem avisar. Ela morava em Santo André e pegava 2 conduções para chegar até nós no Itaim. Trouxe uma sacola de plástico com potes de comida que ela tinha feito durante o dia. Feijão com linguiça, arroz, farofa e um potão de doce de leite caseiro. Ela entrou sorrindo, com o cabelo preso e o avental ainda marcado na roupa, como quem tinha saído direto da cozinha sem tempo de trocar. Rafael estava na sala mexendo no celular. Quando viu a sacola, a expressão dele mudou numa fração de segundo. Não foi raiva, foi algo pior. Foi vergonha. Aquele tipo de vergonha que as pessoas sentem não pelo que fizeram, mas pelo que são. E que acabam jogando em cima de quem está perto. Ele não gritou. Era tarde demais para brigar com a mãe sem parecer grosso demais. Mas pegou a sacola da mão dela sem agradecer. Levou até a cozinha e colocou tudo dentro do armário debaixo da pia sem nem abrir. Depois voltou para a sala e disse que tinha reunião cedo, que estava cansado, que precisava dormir. Dona Lúcia ficou menos de 40 minutos. Saiu com o mesmo sorriso de quando entrou, mas os olhos dela estavam diferentes. Depois que a porta fechou, eu fui até a cozinha. Abri o armário. Peguei os potes e coloquei na geladeira. Abri o doce de leite e provei com uma colher. Era muito bom. Do tipo de coisa que só fica bom porque foi feito com calma e com cuidado. Fiquei parada ali por alguns minutos pensando no que eu tinha visto. Rafael não tinha jogado fora, não tinha feito uma cena. Mas tinha dispensado a mãe e o afeto dela como quem descarta um papel usado. E aquilo me incomodou de um jeito que não consegui explicar naquela noite. Nas semanas seguintes, passei a prestar atenção em coisas pequenas. O jeito que ele desviava o olhar quando eu perguntava sobre o dia. As saídas aos sábados de manhã com a desculpa de ver uma obra que nunca tinha nome certo. O celular que ficava sempre com a tela virada para baixo sobre a mesa. Nada disso era prova de nada. Mas cada detalhe se acumulava em silêncio, como água enchendo um copo devagar. Numa noite, eu já estava deitada quando o celular dele vibrou na mesinha do lado. Ele estava no banheiro. A tela acendeu com uma notificação. E antes que eu pudesse desviar o olhar, li o nome. Fê. Só isso. E um emoji de coração. Quando ele voltou do banheiro, eu fingi que dormia. Ouvi o som do celular sendo desbloqueado. Depois o silêncio de quem lê com atenção. Depois, o som de quem digita rápido e apaga qualquer rastro. Rafael deitou ao meu lado, se virou para o outro lado e dormiu em menos de 5 minutos. Eu fiquei de olho aberto no teto até quase de manhã. Não disse nada. Não perguntei. Porque eu já sabia, sem saber ainda de tudo, que se eu perguntasse antes de ter qualquer prova nas mãos, ele ia sorrir, ia me chamar de nome carinhoso, ia dizer que era trabalho ou spam ou qualquer coisa que eu não pudesse contestar. E eu ia ficar me sentindo pequena por ter duvidado. Então, eu decidi esperar, observar, guardar. E foi exatamente isso que fiz. Na manhã em que meu pai ligou para dizer que tinha marcado minha consulta na Clínica Gênesis,
Rafael ficou estranho de um jeito que eu ainda não conseguia classificar direito. Não foi raiva, não foi preocupação. Foi aquela hesitação de quem ouviu um nome que não esperava e precisou de um segundo para reorganizar os pensamentos. Ele disse que a clínica era longe, que tinha trânsito, que o convênio da construtora cobria uma rede ótima mais perto de casa. Eu disse que meu pai já tinha pago tudo e que a consulta estava marcada. Ele não insistiu mais, mas naquela noite ficou até tarde no escritório e chegou em casa com um sorriso que não combinava com os olhos. Na manhã da consulta, o trânsito na Marginal estava travado desde a saída do Itaim. Rafael dirigia com uma tensão no ombro que eu reconhecia, aquela postura de quem está esperando uma coisa ruim acontecer e não sabe exatamente de qual direção ela vai vir. Ele mudava de faixa sem pisca, freava mais do que precisava. Ficou em silêncio por quase todo o caminho. Quando chegamos, ele parou o carro na frente da clínica e disse que ia dar uma volta no quarteirão enquanto eu subia, porque estacionar ali era impossível. A recepção da Gênesis tinha aquele silêncio cuidadoso de lugar caro. Poltronas claras, música baixa, cheiro de ambiente climatizado com alguma coisa que tentava parecer natural. Fui até o balcão, disse meu nome e estendi o documento. A recepcionista olhou para a tela, digitou alguma coisa e depois parou. Olhou de novo. Digitou mais uma vez com cuidado, como quem acha que cometeu um erro e quer ter certeza antes de falar. Então, ela levantou os olhos para mim com uma expressão que tentava ser neutra, mas não era. Ela disse que havia um cadastro no meu nome vinculado ao plano do meu marido. Disse que a última visita tinha sido há poucos dias, para um acompanhamento de pré-natal no 8º mês de gestação. Eu ouvi aquilo e não me movi. Ela continuou falando. Disse que devia ser um erro do sistema, que podia ser um problema de cadastro duplicado, que ia resolver na hora. A voz dela estava controlada, mas os gestos estavam rápidos demais, como quem derramou algo e está tentando limpar antes que alguém veja. Eu fiz que sim com a cabeça. Assinei os papéis que ela me estendeu. Peguei o recibo. Fui sentar para esperar. Não tremi. Não chorei. Não senti nada de imediato. E isso foi a parte mais estranha de tudo. Era como se a informação tivesse chegado grande demais para caber de uma vez. Então ficou do lado de fora, esperando eu estar pronta para deixar entrar. Quando desci 40 minutos depois, Rafael estava encostado no carro com o celular na mão e um cigarro apagado entre os dedos. Ele disse que tinha largado o cigarro 2 anos antes. Eu olhei para aquele cigarro e entendi que provavelmente nunca tinha largado. Assim como provavelmente muita coisa que ele me contou sobre si mesmo era a versão editada da realidade. No caminho de volta, ele perguntou como tinha sido. Eu disse que tinha corrido bem. Ele assentiu e colocou música. Eu fiquei olhando pela janela o tempo inteiro, vendo São Paulo passar lá fora, e pensei que precisava agir rápido e com cuidado. Porque uma pessoa que mantém uma segunda vida por tanto tempo sem ser descoberta não é descuidada, é metódica. E para desmontar algo metódico, você precisa ser mais metódica ainda. Naquela tarde, enquanto Rafael estava na construtora, fui até o quarto e fiquei olhando para o armário de canto que ficava fechado havia meses. Lembrei que Rafael tinha falado em dar o tablet antigo para um primo, mas o primo nunca tinha aparecido para buscar. Abri o armário, mexi nas caixas de cima e lá estava o aparelho numa capa de couro gasta, coberto de poeira fina. Liguei na tomada e esperei. O coração batia devagar, como quem sabe que está prestes a abrir uma porta que não tem como fechar depois. A senha que Rafael usava desde que nos conhecemos era a data do nosso primeiro encontro. Ele mesmo tinha me contado isso num jantar no começo do namoro,
com aquele sorriso de quem acha que está sendo romântico. Digitei os números devagar no tablet antigo, sem pressa, e a tela desbloqueou sem resistência. Fiquei parada por alguns segundos, só olhando para a tela acesa. A galeria demorou um pouco para sincronizar com a nuvem depois que o aparelho se conectou ao Wi-Fi de casa. Eu esperei. Quando as fotos começaram a carregar, passei por imagens de obras, de documentos fotografados em reunião, de capturas de tela de planilhas. Nada ainda. Desci mais. E então apareceu uma pasta sem nome, marcada como oculta, que só aparecia porque eu tinha ativado a opção de mostrar arquivos escondidos sem nem perceber que estava fazendo isso. Abri a pasta. As fotos estavam lá com uma clareza que doía. Não eram imagens borradas ou ambíguas. Eram fotos normais de duas pessoas que viviam juntas. Uma mulher jovem, cabelo escuro, sorrindo numa cozinha pequena com panelas dependuradas na parede. A mesma mulher num parque, de óculos escuros, com um ventre grande e arredondado de quem está em mês avançado de gestação. Rafael, ao lado dela numa churrasqueira de fundo de quintal, de camiseta, sem gravata, sem postura de executivo, sem o peso de nada. Relaxado de um jeito que eu nunca tinha visto ele ficar na nossa presença. Eu passei foto por foto sem parar. E então cheguei numa imagem que fez tudo dentro de mim parar de uma vez. A mulher estava sentada em frente a uma mesa de bar, com um copo de suco na mão e um sorriso largo. E no pulso dela, brilhando contra a luz da tarde, estava a pulseira de ouro com esmeraldas que pertencia à minha avó. Eu conhecia cada detalhe daquela pulseira. O fecho antigo com aquela dobra específica no meio, a pedra menor do lado esquerdo que tinha uma risca fina quase invisível. Minha mãe tinha me dado no dia do meu casamento com as mãos tremendo de emoção, dizendo que aquilo era a história da nossa família, que eu precisava guardar bem. 6 meses antes, Rafael tinha chegado em casa com uma expressão pesarosa e me contado que a joalheria onde tinha levado a pulseira para consertar o fecho havia sido assaltada. Que o cofre tinha sido arrombado, que tudo tinha sumido. Ele me mostrou uma cópia do boletim de ocorrência com carimbo da delegacia. Me abraçou enquanto eu chorava e disse que ia recuperar o que fosse possível. Eu estava olhando para o pulso de outra mulher, usando a memória da minha família. Fechei a galeria. Coloquei o tablet de volta no lugar. Fui até o banheiro. Abri a torneira fria e lavei o rosto 3 vezes. Quando me olhei no espelho, a mulher que olhou de volta não parecia destruída. Parecia decidida. E eu sabia exatamente qual seria o próximo passo. Eu cresci vendo meu pai resolver problemas sem levantar a voz. Ele dizia que grita é sinal de quem perdeu o controle da situação e que quem perde o controle, perde tudo junto. Naquela noite, depois de ter visto a pulseira da minha avó brilhando no pulso de outra mulher, eu entendi pela primeira vez na vida o que aquela frase realmente significava. No dia seguinte cedo, enquanto Rafael ainda dormia, peguei meu carro e fui até o escritório de Valmir Souza, um detetive particular que um advogado de confiança do meu pai havia mencionado uma vez de passagem, numa conversa sobre uma investigação de fraude em contrato. Eu tinha guardado o nome sem saber por quê. Às vezes a gente guarda coisas que ainda não sabe que vai precisar. O escritório de Valmir ficava num prédio comercial antigo no centro de Santo André, 2º andar, sem placa na porta. A sala era pequena, com 2 cadeiras para cliente, uma mesa carregada de papéis e um ventilador de parede que girava devagar. Ele era um homem de uns 50 anos, cabelo quase todo branco, jeito calmo de quem já ouviu muita coisa e parou de se surpreender. Contei tudo com cuidado e ordem. A clínica, o cadastro com o nome de outra mulher, as fotos no tablet, a pulseira.
Valmir ouviu sem interromper, fazendo anotações num bloco de papel comum. Quando terminei, ele fechou o bloco e perguntou o que eu precisava especificamente. Eu disse que precisava de endereço, de confirmação da situação dela e de qualquer registro financeiro que mostrasse que Rafael estava bancando aquela vida com recursos desviados da construtora do meu pai. Ele disse que em 3 dias teria o básico, em 5 dias teria tudo. Voltei para casa antes de Rafael acordar. Preparei café, coloquei o pão na mesa, fiz tudo igual a qualquer manhã normal. Quando ele desceu e me cumprimentou com um beijo rápido na cabeça, eu respondi com um sorriso que não custou nada porque não era real. Era só um rosto que eu tinha aprendido a usar enquanto o meu de verdade ficava guardado num lugar onde ele não chegava. Os 5 dias que se seguiram foram os mais estranhos que já vivi. A gravidez seguia bem, as consultas normais, o corpo funcionando. Mas por dentro eu estava em outro lugar. Observava Rafael durante o jantar e tentava entender como alguém consegue construir 2 vidas paralelas sem que o peso de nenhuma delas apareça na face. Ele ria das mesmas coisas, dormia do mesmo jeito, falava sobre reforma da cozinha e viagem de fim de ano como se tudo estivesse exatamente no lugar certo. Numa tarde, ele chegou mais cedo e me trouxe um chocolate importado que eu gostava. Sentou ao meu lado no sofá, colocou a mão na minha barriga e disse que estava animado, que já tinha pensado em nome. Eu deixei a mão dele ali e disse que eu também estava pensando. Ele sugeriu 2 nomes e perguntou o que eu achava. Eu disse que eram bonitos. Ele sorriu e foi tomar banho. Eu peguei o chocolate, coloquei na gaveta da cozinha e fiquei olhando pela janela o resto da tarde. No 5º dia, Valmir mandou mensagem dizendo que estava pronto. Marcamos para o dia seguinte numa padaria perto do escritório dele. Quando cheguei e vi o envelope que ele colocou sobre a mesa, eu respirei fundo antes de abrir. As fotos eram nítidas e diretas. Fernanda Costa, 26 anos, morando num apartamento alugado em Moema que Rafael pagava por meio de uma conta criada em nome de uma microempresa fantasma vinculada a um fornecedor da construtora. Valmir tinha o número do contrato, o histórico de pagamentos, o CNPJ que não existia de verdade. Tudo documentado com a frieza de quem faz isso todo dia e sabe exatamente o que tem valor legal e o que é só conversa. Havia também registros de transferências regulares para essa conta nos últimos 2 anos, retiradas do orçamento de 2 obras que estavam no nome de Rafael como responsável técnico. Meu pai estava sendo roubado há 2 anos por dentro da própria empresa, pelo homem que tinha sido contratado com a recomendação de um sócio de confiança. Guardei tudo no envelope, agradeci Valmir e fui direto para o escritório do meu pai. Meu pai estava numa reunião quando cheguei. A secretária foi me avisar e ele saiu em menos de 2 minutos, o que me disse que ela provavelmente falou que era urgente só de olhar para o meu rosto. Ele fechou a porta da sala e ficou de pé, esperando. Eu coloquei o envelope na mesa dele sem dizer nada. Ele abriu, leu, olhou as fotos. Chegou na foto da pulseira. Ficou com aquela imagem na mão por um tempo que pareceu longo, sem falar, sem se mover. Meu pai não era homem de demonstrar emoção em público, mas eu o conheço desde que nasci, e eu vi o momento exato em que a raiva passou pelo rosto dele como uma sombra, e depois sumiu, substituída por algo mais frio e mais perigoso. Ele fechou o envelope, foi até a janela e ficou de costas para mim alguns instantes. Quando se virou, a voz estava controlada. Disse que ia chamar o departamento jurídico na hora e acionar a auditoria interna ainda naquela semana. Disse que Rafael estaria demitido antes do fim do dia, que os advogados entravam com processo criminal na manhã seguinte. Eu me levantei, fui até ele e peguei o braço dele com as 2 mãos.
Disse que não. Ainda não. Meu pai me olhou com aquela expressão de quem não está acostumado a ouvir isso de ninguém, muito menos da própria filha. Mas ficou quieto e me deixou falar. Expliquei o que eu tinha pensado durante aqueles 5 dias de espera. Se agissemos agora, de forma direta e imediata, Rafael teria tempo de se preparar. Ia contratar advogado antes de qualquer notificação chegar. Ia construir uma versão. Ia semear dúvida onde eu precisava de clareza. Uma pessoa que mentiu por anos com essa competência não colapsa com um telefonema da área jurídica. O que eu precisava era que ele estivesse completamente seguro, completamente convicto de que havia ganhado, no momento exato em que tudo fosse retirado debaixo dos pés dele de uma vez. Falei sobre o jantar. Meu pai ouviu cada detalhe com os braços cruzados e a testa franzida. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Você pensou em tudo isso sozinha?" Não foi uma pergunta. Disse que sim. Ele abriu uma gaveta, tirou um bloco e começou a anotar. Eu soube naquele momento que ele estava dentro do plano e que a partir dali nós dois jogávamos juntos. O que eu ainda não sabia era o que ia acontecer antes do jantar e o que viria me mudar para sempre. 3 dias antes do jantar, eu quase perdi meu filho. Não foi descuido, não foi estresse. O médico depois me explicou o que acontece, que o corpo às vezes reage ao que a cabeça tenta segurar, e que eu tinha chegado na hora certa. Mas na hora que aconteceu, dentro do carro parado numa rua de Moema com uma dor que eu não conseguia nomear, e uma mancha escura no banco que não devia estar ali, a única coisa que passou pela minha cabeça foi que eu não podia perder aquele bebê. Não depois de tudo. Não agora. Liguei para Rafael com a mão tremendo. O telefone chamou 4 vezes. 5. Ele atendeu com voz animada, aquele tom de quem está num lugar bom, sem pressa, sem preocupação. Eu disse que estava passando mal, que havia sangramento, que precisava de ajuda. Houve uma pausa curta, e então ele disse que estava no meio de uma reunião importante, que os médicos iam cuidar de mim, que ele ia aparecer assim que pudesse. Desligou antes que eu dissesse mais alguma coisa. Fiquei sentada no banco do carro por alguns segundos sem conseguir me mover. Não de dor. De algo que era pior do que dor. Era confirmação, limpa e direta, de que eu era um detalhe na agenda dele. Uma coisa que podia esperar. Liguei para o resgate e esperei na calçada. Enquanto a ambulância demorava a chegar, o celular vibrou com uma mensagem de Valmir. Ele estava monitorando Rafael naquele período, por instrução minha, para garantir que nada saísse do controle antes do jantar. A mensagem era curta. Rafael estava num shopping na Zona Sul, no setor de artigos para bebê, escolhendo itens para enxoval cor-de-rosa. Enquanto eu esperava o resgate encostada no carro com a mão na barriga, ele estava escolhendo o tamanho da mantinha para a filha da outra. Guarda aquele detalhe, porque foi ele que me impediu de hesitar nos dias que vieram depois. A ambulância chegou, me levaram para uma UPA particular no Brooklyn, fizeram exames, estabilizaram tudo. Não foi necessária internação. O médico disse que era uma ameaça de abortamento, que precisava de repouso absoluto por alguns dias e acompanhamento próximo. Eu fiquei deitada na maca olhando para o teto branco e pensei que aquele bebê tinha resistido, assim como eu estava resistindo. Rafael apareceu 2 horas depois, ainda com a sacola do shopping na mão. Entrou pelo corredor com expressão preocupada e foi logo dizendo que tinha vindo assim que conseguiu sair. Perguntou como eu estava, segurou minha mão, falou com o médico com aquela postura de marido presente. A sacola ficou encostada na parede atrás dele o tempo todo. Eu respondi tudo o que precisava responder. Fiz o rosto certo.
Estava ficando boa nisso. Mas naquela noite, de volta para casa, deitada de lado no escuro com as mãos sobre a barriga, eu pensei no que teria acontecido se eu tivesse perdido o bebê. E pensei que Rafael teria ficado triste por um tempo, teria me consolado com as palavras certas e depois teria continuado a vida que já tinha do outro lado da cidade, sem nenhuma perda real. Dormi pensando nisso. E acordei no dia seguinte com uma clareza que não tinha antes. 2 dias antes do jantar, enquanto Rafael estava na construtora, eu e meu pai passamos a tarde no escritório dele fazendo os últimos ajustes. Minha mãe soube de tudo naquele dia. Ela ficou quieta por um tempo que pareceu longo. Depois me puxou por um abraço que durou mais do que qualquer conversa teria durado, e não disse quase nada. Só que eu tinha feito certo em não contar antes, porque ela não teria conseguido olhar para Rafael sem mostrar. Meu pai tinha preparado 2 documentos. O primeiro era a carta de rescisão do contrato de trabalho de Rafael por justa causa, com a relação detalhada dos desvios apurados pela auditoria interna que ele tinha acionado em silêncio durante aquela semana. O segundo era um instrumento de renúncia patrimonial, redigido pelo advogado da família, pelo qual Rafael abria mão de qualquer direito sobre bens adquiridos durante o casamento, em troca de não ter o processo criminal encaminhado imediatamente ao Ministério Público. O advogado disse que era uma opção. Meu pai disse que era a única opção que Rafael ia ter. Organizamos os envelopes, cada um com o conteúdo certo para a pessoa certa. Dona Lúcia ia receber a foto da pulseira. Minha mãe e meu pai já sabiam de tudo, então o envelope deles era só para registro formal. E o envelope de Rafael tinha as fotos de Fernanda, o documento da auditoria e a carta de rescisão. Eu mesmo separei as fotos. Escolhi cada uma com cuidado, como quem monta uma apresentação. Não queria exagero, não queria crueldade desnecessária. Queria clareza. Queria que cada pessoa na mesa entendesse exatamente o que havia acontecido sem que eu precisasse gritar uma única palavra. Na noite anterior ao jantar, Rafael chegou em casa animado. Ele sabia do jantar. Sabia que meu pai ia assinar os documentos de parceria naquela noite, e estava num humor que eu não via há muito tempo. Comprou vinho caro, arrumou o terno ele mesmo, passou a noite inteira fazendo planos em voz alta sobre o que ia fazer com a fatia da empresa assim que ela estivesse no nome dele. Eu fiz café, ouvi, acenei quando era necessário. Antes de dormir, ele me abraçou por trás, colocou a mão na barriga e disse que estávamos começando um novo capítulo. Eu disse que sim. Desliguei a luz e fiquei olhando para o teto no escuro. Amanhã, ele ia sentar à mesa com a família inteira acreditando que tinha ganho tudo o que queria. E seria exatamente essa certeza que ia tornar o que viria a seguir impossível de suportar para ele. Dormi bem naquela noite. Pela primeira vez em semanas, dormi bem. Rafael acordou naquela manhã cantarolando. Eu ouvi da cozinha enquanto fazia café. Ele desceu de terno antes mesmo do horário normal, cabelo arrumado, bem disposto, com aquela energia de quem acorda sabendo que o dia vai ser bom. Tomou café em té, comentou sobre o tempo, disse que o sítio em Atibaia estava lindo nessa época do ano, que a vista do pôr do sol de lá era diferente de qualquer coisa. Falou tudo isso com o sorriso de quem está prestes a receber um prêmio que acha que merece. Eu disse que também estava animada. Peguei minha xícara e olhei pela janela. Chegamos ao sítio no fim da tarde. Meu pai tinha pedido para a equipe de limpeza preparar tudo durante a semana, e o lugar estava impecável. Mesa longa na varanda coberta, toalha branca, velas, louça boa. O tipo de mesa que meu pai arruma quando quer que uma reunião pareça uma celebração, porque ele sabe que ambiente relaxa as pessoas e que gente relaxada baixa a guarda.
Rafael entrou e foi direto cumprimentar meu pai com aquele aperto de mão firme de quem está seguro de si. Meu pai correspondeu com a mesma firmeza, sem nenhum sinal no rosto. Eu o observei fazer isso e pensei que meu pai também teria sido um bom ator se tivesse escolhido outra vida. Dona Lúcia e seu Jorge chegaram pouco depois. Ela entrou com um pote de doce, como sempre, e Rafael fez aquela expressão de tolerância forçada que eu já conhecia. Desta vez eu não disse nada, deixei passar. Porque em algumas horas aquela expressão não ia mais importar. O jantar começou bem. A comida estava boa, a conversa era leve, Rafael estava no melhor de si. Ele fez piadas, perguntou sobre a saúde de seu Jorge, elogiou a culinária de Dona Lúcia com uma sinceridade que provavelmente nem ele mesmo sabia de onde tirava na hora certa. Meu pai respondia com monossílabos educados. Minha mãe sorria com o rosto que eu reconhecia como de quem está segurando muita coisa. Quando os pratos foram retirados e o vinho ainda estava na mesa, Rafael se levantou. Ele tinha preparado um brinde. Eu sabia disso porque ele tinha ensaiado partes na noite anterior em voz alta no banheiro, achando que eu não ouvia. Ele falou sobre gratidão, sobre família, sobre o futuro da empresa, sobre o bebê que estava vindo. A voz estava firme, os gestos eram controlados. Era uma boa performance. Quando ele terminou e levantou o copo, eu me levantei também. Disse que também tinha algo para compartilhar com todos. Peguei a pasta que estava encostada na minha cadeira e comecei a distribuir os envelopes. Falei com calma, sem pressa, como quem está fazendo algo completamente normal. Para Dona Lúcia primeiro. Disse que havia uma foto ali que ela precisava ver, que envolvia uma peça de família que todos achavam perdida. Ela abriu com os dedos lentos de quem não sabe o que esperar, colocou os óculos e olhou. O silêncio dela foi o mais pesado da mesa. Para meu pai, o envelope com os documentos da auditoria. Ele não abriu, só colocou sobre a mesa na frente de Rafael com uma firmeza que não precisava de nenhuma palavra. E para Rafael, as fotos. Fernanda. O apartamento em Moema. O bebê que estava chegando. E, por último, a foto da pulseira no pulso dela, tirada por Valmir com uma clareza que não deixava dúvida sobre nenhum detalhe. Rafael olhou para as fotos e ficou imóvel. Não disse nada por alguns segundos. Depois tentou o que eu já esperava. Disse que era montagem, que tinha gente querendo prejudicá-lo, que aquilo era uma armação de concorrente da empresa. A voz saiu mais alta do que ele planejava, o que mostrou que o controle tinha ido antes das palavras. Seu Jorge se levantou devagar do outro lado da mesa. Ele era um homem que passou a vida inteira em fábrica, que conhecia o peso de cada coisa que tocou, e quando ele falou, falou baixo. Disse que tinha criado um filho para ser honesto. Que se ele mesmo tivesse feito a metade do que estava naquelas fotos, não teria coragem de sentar à mesa de ninguém. Depois se sentou de novo e não falou mais. Dona Lúcia estava chorando em silêncio com o envelope fechado na mão. Ela não precisava de mais nada além daquela foto para entender tudo. Meu pai abriu a pasta com os documentos e empurrou na direção de Rafael. Explicou com precisão o que havia sido apurado, os valores desviados, os contratos fictícios, o CNPJ que não existia. Disse que havia duas opções e que Rafael tinha alguns minutos para escolher: assinar os documentos e ir embora com o que conseguisse carregar, ou responder criminalmente pelo que havia feito. Rafael olhou para mim. Pela primeira vez naquela noite, de verdade. Eu devolvi o olhar sem desviar. Ele pegou a caneta. Depois que Rafael assinou, houve um silêncio diferente na varanda. Não era o silêncio de antes, tenso e represado. Era outro tipo, mais limpo,
como depois de uma chuva forte quando o ar fica parado e você percebe que passou. Eu me levantei, fui até onde ele estava e peguei o celular da minha própria bolsa. Abri os contatos, encontrei o número de Fernanda que Valmir tinha levantado e liguei. Coloquei no viva voz e estendi o aparelho para Rafael. Disse que ele precisava contar para ela o que havia acontecido. Agora, na frente de todos. Ele me olhou como quem ainda está procurando uma saída que não existe. Depois, pegou o celular. Fernanda atendeu com voz animada, chamando pelo nome dele com aquela familiaridade de quem está esperando uma boa notícia. Quando Rafael começou a falar, a voz dela foi mudando. Animada virou confusa. Confusa virou silêncio. Silêncio virou uma frase só, curta e sem volta. Ela disse que não queria mais falar com ele, que não queria que ele chegasse perto, e desligou. Rafael ficou com o celular na mão olhando para a tela apagada. Seu Jorge se levantou, pegou o casaco de Dona Lúcia e estendeu para ela sem dizer nada. Os dois saíram pela lateral do sítio em direção ao carro. Dona Lúcia passou por mim, parou por um segundo e apertou minha mão com as duas dela. Não disse nada. Não precisou. Rafael saiu sozinho pela entrada principal. Sem carro, porque o carro era da empresa. Sem nada além do terno que estava usando. Meu pai ficou na varanda até a porteira fechar. Depois entrou sem olhar para trás. Eu fiquei do lado de fora por um tempo. O sítio em Atibaia fica numa parte alta, e daquela varanda dá para ver um pedaço grande do céu. Naquela noite estava limpo, sem nuvem, com aquele tipo de escuro que só aparece longe da cidade. Coloquei a mão na barriga e fiquei quieta ali por alguns minutos. Não senti vitória. Não senti alívio imediato. Senti algo mais parecido com o fim de uma tensão que tinha durado tanto tempo que eu tinha esquecido como era não carregá-la. Nos meses seguintes, a vida foi se reorganizando no ritmo dela. O divórcio foi processado sem disputa, porque Rafael não tinha mais base para disputar nada. Fernanda obteve pensão por decisão judicial. Meu pai refez os contratos da construtora com auditoria externa e fortaleceu os controles internos. Dona Lúcia continuou aparecendo, agora sem precisar de desculpa para entrar. E os potes de doce dela passaram a ter lugar fixo na prateleira da cozinha. Miguel nasceu numa manhã de outono, com 3,2 kg e um choro que encheu o corredor inteiro da maternidade. Meu pai estava na sala de espera com os olhos vermelhos antes mesmo de eu sair do quarto. Minha mãe ficou comigo a noite inteira. Dona Lúcia chegou de manhã cedo com uma sacola de comida e ficou na cadeira do canto sem atrapalhar ninguém, só presente. Hoje, quando caminho no Parque Ibirapuera com Miguel no carrinho e vejo meu pai fazer careta para fazer o menino rir, e vejo minha mãe e Dona Lúcia andando lado a lado conversando sobre receita de bolo como velhas conhecidas, eu penso que talvez a vida tenha uma forma de chegar onde precisa chegar, mesmo quando o caminho parece impossível. Rafael mora de aluguel em Guarulhos, trabalha como assistente em uma construtora pequena e paga pensão para as 2 crianças por determinação judicial. Fernanda não atende mais o telefone dele. A lição que eu tirei de tudo isso não é sobre traição e não é sobre vingança. É sobre o que acontece quando uma pessoa passa anos tratando os outros como instrumentos. Ela vai perdendo peça por peça tudo o que precisaria ter preservado, e no final fica só com o que construiu dentro dela mesma, que no caso de Rafael era muito pouco. E a pergunta que eu deixo para você que ouviu essa história até aqui é esta: se você descobrisse que a pessoa ao seu lado estava vivendo uma segunda vida há anos, você teria a frieza de esperar e planejar como Camila fez?
ou teria confrontado na hora? Conta nos comentários, porque essa resposta diz muito sobre quem cada um de nós é de verdade. Se essa história te tocou, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito e faz com que mais pessoas encontrem esse conteúdo.